O diretor desse filme nos coloca pra sentar à mesa com essa família completamente bizarra. Bizarra e ao mesmo tempo real e curiosamente normal, portanto mais bizarra ainda. É a família Ross, cuja casa está localizada ao lado do campo de concentração de Auschwitz e cujo patriarca é responsável por liderar quem subjuga os presos desse campo de concentração. Zona de Interesse nos permite entrar nessa casa e perceber que o mal surge também do superficial e do banal. Surge de alguém que você poderia julgar como bobo e apenas irrelevante. Zona de Interesse é dirigido por Jonathan Glazer, que em 2013 fez o excelente Sob a Pele. Protagoniza aqui os alemães Christian Friedel e Sandra Hüller, que recentemente esteve no filme Anatomia de uma Queda, inclusive. O roteiro é adaptado de um livro de mesmo nome, só que diferente do livro, que cria os seus personagens, a ideia aqui foi usar personagens reais. Os Ross e sua vida de sonho americano, digo de sonho alemão durante a Segunda Guerra, essa vida pacata de simplesmente morar ao lado da desgraça. O primeiro aspecto a ser levado em consideração aqui em Zona de Interesse é o som. A segunda e às vezes terceira camada do filme é muito poderosa. A escolha do roteiro foi não mostrar as atrocidades que aconteciam no campo de concentração de Auschwitz. Ao mesmo tempo, a sonorização do filme não nos deixa fugir de tudo que acontece do lado de fora da casa. Ela mistura e encapsula sons de guerra, como tiro, grito, desespero, gente mandando agressivamente nos outros, lamento, choro, dor, morte, sangue e tudo mais. Quando não destaca sons precisos, digamos assim, junta tudo para fazer um chiado irritante, uma espécie de zumbido oco que nos persegue por todo o filme, a fim de que, mesmo o suposto silêncio momentâneo de uma situação, não seja percebido como um silêncio total ou algo minimamente agradável. Todo e qualquer incômodo passa fortemente pela trilha e pela estratégia de estar todo o tempo nos lembrando o que realmente está acontecendo e do que está sendo feito ali aquele mundo real, e também qual é o resultado das ações daquele oficial alemão e da indiferença e apoio constante de sua família a tudo que acontece por ali. Se a imagem mostra essa família aparentemente pacata se divertindo, tomando sol, batendo um papo nas camas separadas antes de dormir, presenteando o pai no seu aniversário e etc., o som diz: não é sobre isso que eu tô falando. Não é. É sobre esse outro negócio aqui. É sobre essa dor enjaulada logo ao lado, logo mais ao fundo da cena que você assiste agora. Se você não reparar e não permitir que o som tome de conta, cuidado. Você está aceitando a banalidade daquele contexto completamente bizarro. Jonathan Glazer constrói uma espécie de vitrine cheia de câmeras. Junto com seu fotógrafo, o Lucas Zal, o diretor posicionou várias câmeras no set de filmagem. E se a interferência direta de operadores dentro do set permitia que o elenco passeasse pela cena. Permitiu que o elenco simplesmente desse o texto, entrasse e saísse tranquilamente. Tudo isso a fim de mostrar por completo coisas triviais do dia a dia de uma casa, como acender e apagar luzes ou fazer simples refeições. Como há em Zona de Interesse a proposta de fazer essa casa falar, deixar as câmeras lá e praticamente sair é tão bom quanto sair buscando atores e atrizes. A luz natural domina as cenas e a edição não tenta corrigir demais a cor. É como se nossos olhos recebessem a cor real dada a hora que está acontecendo aquilo dali. Assim, a gente se localiza inclusive no momento do dia, se é manhã, tarde, noite. Isso sem ninguém em cena precisar falar sobre. Permite também, dentre várias outras coisas, um olhar próximo e distante ao mesmo tempo. Afinal, se o ator ou a atriz fogem do plano, saem do plano simplesmente, coisa que acontece vez ou outra, não temos mais a oportunidade de entender a cena como um todo. Ficamos só com o cenário. Somos reféns de cenas estáticas, de planos médios, de planos abertos, jamais fechados. São planos que denunciam um todo, mas ao mesmo tempo um todo muito concentrado naquela casa e na capacidade da câmera de ficar lá parada sem interceder nas barbaridades que acontecem na segunda camada do filme. Isso leva esse filme a ter uma estética de muitas vezes parecer um retrato em movimento. Como a ideia do diretor é a de resgatar uma família real e o seu comportamento, isso cai como uma luva. É como se encontrássemos um álbum de recordações e enquanto a gente vai folheando esse álbum, alguém fala sobre a foto, detalha o momento, traz curiosidades, coloca a memória viva em uma memória estática. O que desgraça a nossa cabeça, porém, é que essa vida normal não tem nada de normal. É uma vida de monstros que não só se viam como tal porque parecia certo para quem estava no poder subjugar a vida alheia. E assim as memórias que nos entregam dessas fotos são memórias
Não digo erradas, mas são memórias falsas, são memórias criadas, como o diretor consegue muitas vezes fazer ao abordar essa família e fingir que nada está acontecendo do lado de fora. E, portanto, janelas são colocadas em cena para que nos lembremos que existe um lado de fora. Ainda que estejamos vendo a normalidade proposta, não podemos esquecer o que essa normalidade estuda, isto é, a crueldade de uma tranquilidade em meio ao caos que acontece para além daquela casa e por conta daquela casa. Somos restritos em boa parte do filme ao cenário da casa em si, mas vez ou outra há a lembrança de que para além daquela suposta tranquilidade, há uma intranquilidade imensa ocorrendo. Janelas abertas são preenchidas por pedaços muito pequenos de Auschwitz, o que nos obriga a lembrar do mal que mora ao lado. Quando fechadas, é como se nos pedissem para focar brevemente no que acontece dentro dessa casa. Em uma cena simples, mas muito profunda, o filho mais novo ele brinca ali com soldadinhos, com bonequinhos no chão do seu quarto. Sua janela está fechada, mas o som grita tudo de ruim que acontece e chama a atenção da criança. O menino percebe, mas não vai além e volta a brincar. A janela fechada, portanto, o impede de saber o que acontece de verdade e supõe uma vista grossa a partir da inocência daquela criança, no caso, perante aquela realidade. A inocência dessa criança representa toda a inocência de alguns de nós de achar que aqueles envolvidos, pai, mãe, irmão, o irmão mais novo no caso, e demais outros sujeitos, não estavam sabendo o que acontecia por ali, sabiam sim e aceitavam mais ainda. Para com todos os outros, as janelas estavam perfeitamente abertas em várias cenas. Sabiam, portanto, e replicavam. Tanto que o filho mais velho, em um dado momento, tranca o irmão por puro sadismo de achar normal prender as pessoas. Isso, inclusive, ao tentar demonstrar poder. Quanto também pela mãe, quando ela ameaça a vida da sua serva de maneira direta, cruel e brutal, falando não só sobre matá-la, mas sobre o que fazer com seu corpo de tal forma que demonstre o seu total desprezo pela existência da jovem naquela realidade. E a mãe é uma personagem muito curiosa. Como eu não percebo a ansiedade do filme buscando investigar o que essas pessoas pensavam para se manterem sãs diante de tamanha barbárie, a mãe responde veementemente o porquê não precisava pensar naquela barbárie ao lado. A mãe dela, que chega em um dado momento no filme e sai arrasada, mas também calada diante de tudo, diz pra filha: você acertou em cheio, você conseguiu, você chegou lá, olha o que você construiu. Ora, o que a família Ross tinha ali ao seu dispor era um ideal de sucesso, ideal vendido pelos seus superiores, e que o grande responsável por aquilo tudo queria era justamente que as pessoas entendessem aquilo como a prosperidade, aquilo como o sucesso, aquilo como a dádiva. Para ela, ter um quintal maravilhoso bastava, ainda que esse quintal fosse muro a muro com o mundo completamente avesso ao que ela vivia. Ou seja, o que aqueles seres humanos extremamente comuns, o que aquela família tradicional alemã estava fazendo, era viver o sonho da prosperidade. Um sonho construído sob alicerces de dor e sofrimento, mas estava escondido em uma lama da qual eles sequer limpavam as suas botas, porque tinha alguém ao seu dispor para limpar. Esse alguém, por sua vez, usava uma roupa surrada e com costuras remendadas em locais onde atiravam nas pessoas para matar. Ou seja, o antigo dono daquela roupa morreu com ela, e assim ela passou para o próximo dono, que morrerá também com ela. Aquela família era, portanto, um tampão, um remendo em uma sociedade que se construía forçadamente em cima dos outros, em cima da sociedade anterior, em cima de ideais de prosperidade baseados em falsidade, mentira e, sobretudo, ignorância escolhida. Ignorância, nesse caso, de ignorar. A mãe aceitava-se ignorante a tudo porque, repito, seu quintal bastava. E se não bastasse, tinha a ideia de cobrir o muro com plantas altas que escondesse o que está além, para fingir que realmente aquele mundo ali dela era o suficiente. No caso, esconder a dor e o sofrimento do outro, para fazer valer o seu mundo, para fazer valer a sua realidade, para fazer valer o seu banal. Portanto, não é sobre o porquê faziam aquilo, não é. É sobre como se deliciavam do sucesso e da certeza que não queriam ser pegos, porque o poder morava com eles. E na causa ao lado, apenas o resto, apenas o que esse poder conseguia amassar. Zona de interesse nos conduz por um corredor sombrio, parecido com o que o pai da família usa em momentos mais íntimos ali do que a intimidade que já era mostrada. Esse corredor é o caminho da normalidade que há dentro da total anormalidade e crueldade que estava sendo desenvolvida logo ao lado. Esse logo ao lado é Auschwitz, mais precisamente falando, onde várias pessoas estavam presas e sendo forçadas a trabalhar até o esgotamento de suas vidas. Quando óbvio, esse esgotamento não era antecipado pela simples vontade dos agressores em demonstrar poder sobre
sobre a existência da vida alheia. E eu me pergunto, inclusive, o que era melhor: trabalhar até o fim ou ter o fim antes de ter que trabalhar até ele. Afinal, o trabalho não liberta, diferente do que está escrito nas portas dos campos de concentração. A gente está diante de um filme furta-cor, isto é, tem cor, tá lá, dá pra ver, mas o motivo dela tá lá furta todo e qualquer sentimento que possamos ter para com que essa cor deveria nos vender. O filme torna-se opaco, insosso, insalubre, aposta inclusive em cenas em negativo, mostrando uma jovem ajudando as vítimas a fim de mostrar que o verdadeiro filme é aquele cuja cor não existe. Aquela realidade cuja vivacidade passa despercebida. Cenas que literalmente contrastam a suposta pureza e beleza que acontece na casa, onde as câmeras estão lá estáticas, paradas, deixando aquela família viver normalmente. Onde não há cor no filme é a realidade. Onde a cor inverte-se tudo. Aquilo ali não deveria ser real. Não deveria ser nem um sonho, porque tem outro nome. É pesadelo. A mãe coloca um batom na boca, um vermelho forte, testa esse batom e depois tira aquele vermelho do rosto, o que representa nós brigando o tempo inteiro para nos retirar daquela proposta e aos poucos perdendo a nossa cor em sentimentos sufocantes que o filme vai sugerindo. As câmeras estão paradas, presas no set, como eu disse, o som tá gritando, mas também tá abafado, como se fosse amordaçado pelo autor. Tudo isso acontece porque se assim não fosse, não tinha filme. Nenhum elemento técnico conseguiria permanecer mais do que 2 minutos com monstros em pele de cordeiros, ou pior, monstros em pele de gente, como é aquela família. No caso, a nada normal e ao mesmo tempo incrivelmente normal família Ross. Porque quanto mais superficial alguém for, mais provável será que ela ceda ao mal, disse a Hannah Arendt, que muito pensou sobre os julgamentos de várias famílias Ross durante o pós-guerra na Segunda Guerra Mundial. E aquela família é completamente superficial. Nada, absolutamente nada de culto, nada de interessante, nada de curioso sai dali. É só fofoca, é só besteira, é só vida alheia, é só brincadeira boba, é só uma piscina velha que não tem nada. Até a alegria é opaca, até a alegria é vazia, até as plantas que cuidam, que criam, que fazem, não tem tanta vida, estão mais morrendo do que vivendo. É uma família cujo simples é apenas pelo simples, não tem reflexão, não tem julgamento, não tem nada, acha vontade até onde não existe, isto é, o marido vai sair dali, beleza, então eu prefiro permanecer aqui do lado dessa porcaria toda que tá acontecendo. Porque não se reflete, porque como disse a Hannah Arendt, quanto mais superficial alguém for, mais provável será que ela ceda ao mal, e aquela família cedeu ao mal, e sabe. É apenas um viver em nada e ao mesmo tempo viver em cima da carcaça e do que sobra de muitos, mas sem olhar. Porque se souber que se banham no rio onde corpos carbonizados foram despejados, não vale mais se divertir por ali. O filme faz saltos temporais para não colocar numa Auschwitz agora transformada em memorial e museu, porque é preciso não esquecer o que esteve ali. Ainda que boa parte daquela Alemanha tenha tentado passar por cima, fingir que não sabia o que realmente acontecia nos campos de concentração e etc., outra Alemanha decidiu expor o que sobrou pelo menos, os sapatos, as roupas, as coisas, porque a pele ia pra vala. As coisas não, as coisas podiam até ser usadas pelos próximos corpos. Eu visitei, no final de 2023, o campo de concentração de Sachsenhausen, perto ali de Berlim. E eu me espantei, ao sair de lá, como existe uma vida do lado de fora no local. Uma vida muito próxima daquilo tudo que, enfim, que representa tanta porcaria. Eu vi uma mulher andando com seu cachorro, um carro do ano chegando tranquilamente no estacionamento de casa, brinquedos no quintal das famílias, playgrounds. Eu não conseguia entender como conseguiam e como conseguem simplesmente ficar por ali por perto. Ainda que se ressignifique tudo. Tudo. Mas eu não entendia. Dentro do campo de concentração, eu tive uma experiência tenebrosa que é de ter um total silêncio. Era um dia muito chuvoso, muito frio também, onde mesmo com luva eu não conseguia parar de sentir frio nas mãos. Como se aquela atmosfera fosse extremamente cortante, mais cortante do que já propunha o clima. Eu também não consegui entender como o abafado dos locais onde se entrava era extremamente zoadentos. Mas depois de zona de interesse eu consigo. Infelizmente eu entendo. Porque não é só fechar a janela. Não é só sobre fechar a janela. Você pode fechar a janela, mas a realidade continua lá fora. E se você acha que não, eu te pergunto por que você, quando chega no sinal vermelho, também fecha a sua janela. Fecha a janela e muitas vezes vira o rosto, tentando não olhar. Por quê?